Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Ex-presidente do PSOL, o gaúcho Juliano Medeiros é um dos novos nomes da política. Historiador e cientista político, ele comentou sobre a expectativa para as eleições municipais. O Brasil viveu, ao longo da última década, uma profunda crise política. Não é uma crise política que começou ontem. E não é uma crise política que parece que vai desaparecer do dia para a noite. Isto é um processo. Nós não estamos falando só do roubo do celular, não estamos falando apenas do assalto no ponto de ônibus. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Olá, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiola. Um prazer estar com vocês aqui. Vamos começar fazendo uma análise, sobre essa chamada polarização. Alguns dizem que a polarização não é bem isso, outros dizem que sim. O próprio presidente Lula já falou sobre a polarização. Nós tivemos recentemente atos que foram encabeçados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, tentando retomar, essa força depois da derrota nas urnas. O próprio governador de São Paulo diz que Bolsonaro é um movimento neste momento e fala sobre a força deste movimento no país. Você percebe essa força deste movimento no Brasil? Como é que você analisa esses atos de Bolsonaro, que reúnem milhares de pessoas, com críticas, com críticas ao judiciário, com críticas ao sistema político brasileiro, e eles levantando a bandeira da liberdade de expressão? Fabiola, o Brasil vive uma crise política prolongada. A crise política não começou com Jair Bolsonaro. A crise política no Brasil tem uma década e tem a ver com uma disputa de projetos que se iniciou a partir da vitória da reeleição da presidenta Dilma e uma série de tensões que se iniciaram no país em torno, sobretudo, dos rumos da economia. A presidenta Dilma começa a fazer um ajuste fiscal em 2015, esse ajuste fiscal não é satisfatório para o mercado, isso enseja um movimento para o impeachment dela em 2016. Temos a Lava Jato, que a partir de 2015 e 2016 também tem um forte impacto sobre o mundo da política. E temos a eleição do Bolsonaro em 2018, pela primeira vez na era democrática, um governo de extrema-direita. Temos a prisão do presidente Lula. Então, o Brasil viveu, ao longo da última década, uma profunda crise política. Não é uma crise política que começou ontem, E não é uma crise política que parece que vai desaparecer do dia para a noite. Isto é um processo. O presidente Lula assumiu um compromisso. O compromisso dele é união e reconstrução. Reconstrução das políticas sociais, das políticas públicas que foram desmontadas não só no governo Bolsonaro, mas também nos 2 anos e meio de governo Temer. E união, porque sabe que não é possível fazer isso apenas a partir das posições políticas, partidos e movimentos identificados com a esquerda. Então, do ponto de vista do presidente Lula, eu avalio que a aposta não é uma aposta na polarização, é uma aposta na concertação, na construção de consensos. O bolsonarismo, como força política de oposição, também não tem muita opção. O que a oposição faz? Faz oposição. Eles têm uma agenda para o país muito diferente da agenda do presidente Lula. Eles estão acossados por um processo de investigação que pode ter consequências bastante profundas, inclusive levando à prisão o ex-presidente Bolsonaro, ministros, o ex-vice-presidente Eduardo Braga Neto. Então, uma situação que é complexa do bolsonarismo. Mas é inegável que o bolsonarismo é a principal força política da oposição hoje no Brasil. Não acredito que isso vá se dissipar nos próximos meses. Você acha que ele está mais forte do que ele saiu das urnas? Não, Fabiola, acho o contrário. Acho que o bolsonarismo está mais isolado do que esteve nas eleições. Nas eleições, o bolsonarismo era claramente a força hegemônica da direita brasileira. Continua sendo, mas hoje já, primeiro, dividindo o protagonismo com o Centrão volta a ter um papel importante na definição dos rumos da política brasileira, sobretudo a partir da atuação do Arthur Lira como presidente da Câmara, que define pautas, que define brigas com o STF, que arruma brigas com o Poder Executivo. Então, o Arthur Lira e o Centrão, como bloco político, voltaram a ter um protagonismo que tinham perdido no ciclo anterior, e o bolsonarismo está política e socialmente isolado. Se nós avaliarmos aí as últimas pesquisas de opinião que surgiram, o bolsonarismo tem um tamanho na sociedade brasileira que está em torno de 20% a 30%.
Isso mostra que um percentual de adesão menor do que aquele que o Bolsonaro teve no final das eleições. Então, eu avalio que o bolsonarismo está mais isolado política e socialmente. Política, eu digo, quer dizer, nas instituições de Estado, no judiciário, na Câmara. Não é a força principal que faz oposição hoje ao governo Lula no parlamento. Quem faz oposição e sabota a agenda de mudanças do presidente Lula hoje no Congresso Nacional é o Centrão. O bolsonarismo é uma força auxiliar do Centrão para produzir essa sabotagem. Mas, sem dúvida nenhuma, ainda é a principal força social e política de oposição ao governo. Não tenho dúvida de que é uma força relevante, embora incapaz de, por exemplo, gerar a instabilidade que gostaria de gerar, seja a partir de um processo de impeachment, seja a partir de uma tentativa de golpe, que foi o que foi promovido no 8 de janeiro, que, aliás, foi um fator importante nesse processo de isolamento. Juliano, vamos falar um pouquinho sobre eleições municipais, que é o assunto deste ano de 2024. Você é um dos coordenadores da campanha de Guilherme Boulos, né, a Prefeitura de São Paulo. Nas últimas pesquisas, na última pesquisa mais recente, Boulos e Nunes aparecem empatados tecnicamente, né? Em outras pesquisas anteriores, Boulos estava na frente e agora aparece empatado. Qual é a estratégia para que Boulos consiga se manter, né, ali empatado com Nunes e chegar ao segundo turno? O Guilherme Boulos representa a candidatura da mudança. As pesquisas têm mostrado também, Fabíola, que a maior parte dos paulistanos e das paulistanas quer mudança e não continuidade. Então, essa vontade de mudança é o nosso principal combustível para levar a candidatura do Guilherme Boulos com força até o segundo turno. Eu acho que é uma eleição que vai ter segundo turno, não acho que nenhum candidato hoje tem maioria na cidade de São Paulo para vencer a eleição no primeiro turno. Não há dúvida que vai se consolidando uma polarização entre o atual prefeito e o Guilherme Boulos, também traduzindo em alguma medida a polarização nacional. Não acho que nós vamos ter uma eleição em São Paulo que vai ser uma simples transladação da eleição nacional para São Paulo. É isso que o Lula acha, né? Ele mesmo falou que a eleição em São Paulo vai ser entre ele e o Figura. Você discorda? Não que eu discorde, eu acho que isso é um pouco exagerado, né? Naturalmente, São Paulo, sendo a maior cidade do país, concentrando 12 milhões de brasileiros e brasileiras, vai, de alguma forma, expressar muito mais fortemente a polarização do que a minha Taquari, lá no interior do Rio Grande do Sul, com 25 mil habitantes, né? Lá, os temas paroquiais vão ter muito mais força do que numa cidade do tamanho de São Paulo. Então, aqui, certamente, o caráter nacional da eleição ele é muito mais forte em São Paulo do que em qualquer outra cidade do país. E acho que vai se expressar na polarização Nunes e Boulos. Nunes já abraçado definitivamente com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. Boulos sendo o candidato do presidente Lula, da ministra Marina Silva, do ministro Fernando Haddad, tentando ampliar também para construir um campo de forças políticas e sociais que vá além da esquerda, puro sangue, porque sabemos que nem a esquerda sozinha, nem o bolsonarismo sozinho vencem as eleições em São Paulo, é preciso construir alianças mais amplas. Mas eu avalio que esse desejo de mudança, Fabíola, que as pesquisas têm demonstrado, e uma frustração do paulistano e da paulistana, seja com a incapacidade da prefeitura de ter medidas concretas em relação à segurança pública, que hoje é o principal problema identificado pelos eleitores, seja a incapacidade da prefeitura de enfrentar, por exemplo, o problema da saúde, com a epidemia de dengue na capital, os números de preocupação em relação à saúde dispararam entre os eleitores paulistanos e paulistanas. Eu acho que isso tudo vai criando um ambiente, um caldo de vontade de mudança. Essa vontade de mudança, obviamente, não vai ser monopolizada pelo Guilherme Boulos no primeiro turno. Vão ter outras candidaturas de oposição que também vão defender a mudança, né? A direita e a esquerda. Cabe ao Guilherme Boulos ser, entre as candidaturas da mudança, aquela mais forte para poder chegar ao segundo turno. Existe já uma conversa com a deputada e pré-candidata Tabata Amaral para que ela apoie Boulos no segundo turno? Porque, diante também dos acordos que ela está fazendo, tem aí algumas exigências de que ela não apoie Boulos no segundo turno, né? Para que feche, por exemplo, com o PSDB. Como é que o senhor analisa, inclusive, essa pressão do PSDB paulistano e paulista para que Tabata não feche com o Boulos no segundo turno? Há alguma conversa neste momento com Tabata? Não, da nossa parte não, Fabíola. A gente reconhece a candidatura da Tabata como uma candidatura legítima, ela tem todo o direito de ser candidata. Da nossa parte não haverá nenhuma pressão para que ela não seja candidata, para que ela desista da sua candidatura. Ademais, isso seria um desrespeito com a única candidata mulher do campo da centro-esquerda. Então, da nossa parte Teve não haverá... até um erro no negócio de divulgação de uma pesquisa, né? Que foi tirado o nome da Tabata. Na Isso verdade, foi escorregão, Na né? verdade, foi uma interpretação da pesquisa a partir de Boulos versus os candidatos bolsonaristas. Como Tabata não é bolsonarista,
esse cenário com os candidatos bolsonaristas, a Tabata não foi incluída, mas acho que gerou um ruído, de fato, desnecessário. Agora, não haverá da nossa parte pressão, obviamente haverá uma postura de respeito à candidatura da Tabata, e nós não queremos que ela seja nossa adversária nessa campanha, pelo contrário. E acho que ela vai ter, Fabíola, do pouco que eu a conheço, do que eu acompanho do trabalho dela, que ela vai ter autonomia para tomar essa decisão, caso não vá ao segundo turno, para tomar a decisão que ela considerar a decisão mais justa. Nós esperamos que ela possa estar conosco, fortalecendo uma frente pela mudança em São Paulo, uma frente contra o bolsonarismo em São Paulo. Tabata teve um papel importante, declarou apoio ao Guilherme Boulos contra o Bruno Covas, em 2020, contra os tucanos, de forma unilateral. Eu lembro isso sempre, porque não é que houve um movimento do Guilherme Boulos, da nossa campanha, de procurar, de pedir apoio. Ela não era candidata naquela eleição, ela era deputada federal, e declarou apoio voluntariamente ao Guilherme Boulos contra o Bruno Covas. Então, eu tenho certeza que ela vai ter autonomia para tomar essa decisão no momento certo, caso ela não vá para o segundo turno. Segurança pública estará entre as prioridades do Boulos nessa campanha? Sem dúvida nenhuma, as pesquisas mostram que a segurança pública virou uma grande preocupação do paulistano. São Paulo vive um processo muito complexo, Fabíola, ainda mais com as últimas reportagens que mostram uma certa infiltração do crime organizado, do próprio PCC, na oferta dos serviços públicos, o que é muito grave. Nós não estamos falando só do roubo do celular, não estamos falando apenas do assalto no ponto de ônibus, que já é uma preocupação justa e legítima do paulistano e da paulistana. Nós estamos falando de um processo de que práticas de milicianização do Estado, que já são corriqueiras, por exemplo, no Rio de Janeiro, começam a chegar em São Paulo. Isso é muito preocupante e eu espero que seja um tema da campanha. Nós queremos enfrentar esse tema na campanha. Essa conversa de que a esquerda não sabe falar de segurança pública, não tem proposta, isso é uma bobagem. A gente tem muita proposta, está conversando com muita gente boa e pretendemos enfrentar esse tema de frente na eleição. O nosso EsferaCast termina com 3 perguntas bem objetivas e eu queria a sua resposta em 30 segundos em cada uma delas. Vamos lá. O Brasil, qual é o grande desafio do Brasil hoje? Combater as desigualdades sociais e reconstruir as políticas públicas. Esse tema está ganhando aqui em todos que eu já entrevistei, todo mundo fala sobre isso. A esfera é progressista. E em qual setor da economia o senhor investiria? Sempre na produção. Acho que é o que gera empregos de melhor qualidade, traz mais retorno ao país e desenvolve a economia, sem dúvida nenhuma, a indústria. Se fosse o presidente do Brasil, qual seria a sua prioridade? Combater as desigualdades e desenvolver o país. Tá certo. Juliano, muito obrigada por estar aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Fabíola. Até mais. Conversando um pouco sobre política, eleições municipais e o desenvolvimento do nosso país aqui com Juliano Medeiros. A gente termina a nossa edição neste momento, daqui a pouquinho tem mais.